Olá! Nesta edição, não perca uma matéria sobre a atuação do MPRJ para que a operadora do bondinho do Pão de Açúcar devolva os valores pagos por clientes que não utilizaram o serviço. Quem vai falar sobre o assunto é o promotor de justiça Rodrigo Terra. No quadro MPRJ nas redes, conheça algumas das atuações do Parquê Fluminense pela promoção e garantia dos direitos da população LGBTI+. Já no nosso bloco de entrevistas, acompanhe a reprise de uma conversa com o Procurador de Justiça Augusto Viana Lopes sobre a ouvidoria do MPRJ. E assista a mais uma edição do quadro Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil o MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. No último dia 28 de junho, foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Essa data marca a luta por direitos e o combate ao preconceito em todo o mundo. E para reforçar o seu posicionamento contra a homofobia e o seu apoio à promoção e garantia dos direitos dessa parcela da população, o MPRJ divulgou em suas redes sociais uma campanha em alusão a essa data. Acompanhe. Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, celebrado em 28 de junho, o MPRJ divulgou em suas redes sociais postagens sobre as iniciativas da instituição que visam a promover e garantir os direitos dessa parcela da população. A publicação informa que uma dessas iniciativas é a Determinação Interna de 2017, que prevê que servidores travestis e transexuais podem usar o nome social em vez do nome civil na instituição. Já no âmbito coletivo, as postagens destacam as atividades do Grupo de Trabalho sobre a Promoção da Igualdade de Gênero e dos Direitos LGBTI+, que prevê iniciativas para o aprimoramento da efetividade e da unidade da atuação da instituição na defesa dos direitos fundamentais. Caso você tenha sofrido ou presenciado uma situação de desrespeito à população LGBTI+, é possível obter acolhimento no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ligue para os telefones que estão aparecendo aqui embaixo ou, se preferir, vá até a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, na sede do MPRJ. Agora, falando sobre os direitos dos consumidores, o MPRJ obteve vitória na Justiça em ação coletiva de consumo para que a companhia que opera o bondinho do Pão de Açúcar implemente no prazo de 30 dias política de reembolso aos clientes que não utilizaram o serviço. Confira. O bondinho estava fazendo uma promoção e os cidadãos cariocas tinham direito a 50% de desconto no valor do ingresso para subir lá no bondinho, para fazer uso do serviço do teleférico. E a pessoa foi com a sua companheira e, na hora de fazer o pagamento, percebeu que esse desconto não se estendia para sua companheira, porque ela não era residente no Rio de Janeiro, não era cidadã carioca, então ela não tinha direito àquela promoção. E aí ele falou, bom, se ela não pode ir, eu também não vou querer ir, você, por favor, me devolve o dinheiro, né? E aí aconteceu a recusa por parte da empresa de reembolsar o valor pago. E aí nós, durante a investigação, viemos verificando que, na verdade, a política de reembolso da empresa estava completamente equivocada, né? Primeiro porque ela atrelava essa política de reembolso, de devolução, ao que o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê, que é o direito de arrependimento, que não tem absolutamente nada a ver com o serviço de transporte por teleférico do bondinho. Quer dizer, não tem nada a ver porque é impossível
comprar sem testar, quer dizer, nesse sentido de que o direito de arrependimento só tem algum valor, algum sentido jurídico, se o que se compra não se teve a oportunidade de experimentar, como se dá com compras online, mercado eletrônico. Ao receber um produto, é que o consumidor tem a oportunidade de verificar se ele realmente correspondia à sua expectativa. Se não corresponder, ele então tem prazo de 7 dias para se arrepender e devolver o produto, cancelando a compra e obtendo de volta o valor que tiver pago pelo produto. E, nesse caso, não há esse fator distintivo, né, para esse tipo de negócio. O que há é que a pessoa vai lá e compra o ingresso para ir ao bondinho. Ela não vai poder desistir do bondinho porque ela não gostou do assento. Isso não, até porque o próprio testar é o usar, não é? Então ele se consome em si mesmo. Quer dizer, é uma situação que não favorece realmente a empresa, mas ela mesmo assim condicionava o exercício do direito de reembolso, né, de arrependimento, nesse sentido de devolver o ingresso, a que ele fosse feito com prazo de 7 dias da data marcada para a prestação de serviço. No caso, a pessoa não teria cumprido esse prazo e aí ficaria sem direito ao seu reembolso, o que pareceu uma coisa completamente absurda, já que de uma só vez dava a chance da empresa se locupletar ilicitamente, porque vai receber por um serviço que não vai prestar, e ao mesmo tempo, eventualmente até conseguir renegociar o lugar que já tinha vendido e ganhar 2 vezes. Quer dizer, são práticas abusivas que o Código de Defesa do Consumidor prevê e que justificaram o ajuizamento dessa ação coletiva, que obteve a sentença no sentido de que, olha, é possível a retenção de certo percentual caso haja desistência, caso haja devolução do ingresso, o que já tinha sido, inclusive, objeto de negociação com a empresa quando foi feita a proposta de TAC, de termo de ajustamento de conduta, rejeitada pela empresa. E a Justiça, então, sentenciou no sentido de que 20% é possível de se reter como taxa de administração, mas que a devolução, se tiver sido feita por meio eletrônico, o pagamento, a devolução tem que ser feita imediatamente, no mesmo meio que foi feito o pagamento, tanto em caso de cartão de crédito, como em caso de cartão de débito, Pix, qualquer meio eletrônico. E se a empresa se recusar a fazer isso, ela perde o direito aos 20%. Também houve um outro condicionamento que a sentença previu, que foi o prazo de 48 horas, que essa desistência deve acontecer no prazo de 48 horas, o que seria razoável para permitir que a empresa renegocie o assento que ficou vago e, enfim, não seja prejudicada por causa dessa desistência. Tem um aspecto aí que vale a pena ressaltar, que foi a parte em que o Ministério Público sucumbiu, já que fizemos o pedido de que a informação acerca da extensão da promoção fosse afixada logo na bilheteria, para que a pessoa não cometesse o ato de consumo sem que ele de fato reflita a sua vontade. Mas como o fornecedor prevê essa restrição no regulamento da promoção, o juízo julgou improcedente esse pedido. Mas ele vai ser revisto porque o Ministério Público vai apresentar um recurso contra essa parte da sentença. E agora é muito importante ressaltar a importância, é muito importante ressaltar a participação, né, de um indivíduo na sociedade, através até do canal do Ministério Público, da ouvidoria, que movimenta a máquina desse autor coletivo
para entrar com uma ação baseada na sua reclamação, mas que tem o efeito de modificar toda a política de devolução de uma empresa tão importante como inclusive isso foi destacado na ação coletiva, essa empresa que administra o teleférico do Bondinho, que é um ponto turístico, uma atração mundial que se associa diretamente ao Rio de Janeiro. E seria muito desagradável e inoportuno que uma empresa que administra esse ponto turístico viesse a fazer o que pode ser comparado a um verdadeiro calote contra quem fez o pagamento e que está querendo cancelar a prestação de serviço. No quadro Juridiquês, você conhece o significado de termos que são comumente utilizados no meio jurídico. Hoje, veja a definição de peculato. MPRJ faz operação para prender 11 PMs acusados de torturar e extorquir criminosos. Policiais são procurados por integrarem uma organização criminosa voltada para os crimes de corrupção, tortura, peculato e concussão. Fonte: O Dia, 26 de maio de 2022. Peculato. Você sabe o que significa? Peculato é o crime que consiste na apropriação ou desvio para proveito próprio ou de terceiro por parte de um funcionário público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é o principal eixo de conexão entre as demandas da população e o trabalho de promotores e procuradores de justiça. Para falar sobre o funcionamento e as atribuições desse órgão auxiliar do MPRJ, a repórter Juliana Duarte entrevistou o procurador de justiça Augusto Viana Lopes. Acompanhe a reprise desta conversa. Olá, doutor Augusto, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão. Obrigado, Juliana. agradeço muito a oportunidade de poder esclarecer à população fluminense o trabalho desenvolvido pela ouvidoria, né? Certo. Doutor, para começar essa entrevista, o senhor poderia nos explicar o que é e como funciona a ouvidoria do MPRJ? A ouvidoria do Ministério Público é um órgão auxiliar da administração, né, da estrutura do Ministério Público, através do qual o cidadão pode apresentar as suas demandas, as suas queixas e reclamações, eventualmente também elogios. Perfeito. Doutor, e quais são os tipos de comunicação que um cidadão pode fazer à ouvidoria? É possível fazer todo tipo de comunicação, seja uma denúncia de um crime, seja uma reclamação de um serviço prestado pelo próprio Ministério Público, seja uma denúncia referente a uma prestação de um serviço público ou privado, né? Questões relativas à infância, idoso, violência doméstica, todo e qualquer tipo de reclamação. Doutor, e o cidadão que precisar contactar a ouvidoria, de que forma ele pode fazer isso? É possível contactar a ouvidoria através do telefone 127, que é o telefone do Ministério Público, para receber todo tipo de comunicação. Lá ele será atendido por uma equipe de profissionais qualificado, apta a ouvir e a transformar o seu relato em algo que permita ao promotor tomar uma decisão de como pode ajudá-lo. Ele pode também utilizar do formulário na página do MPRJ, onde vai poder pessoalmente preencher os dados e a informação que deseja trazer ao Ministério Público. Ele pode socorrer, inclusive, do WhatsApp da ouvidoria, né? Que é um WhatsApp que recebe ligações e que também faz troca de mensagem de textos. São esses os principais canais da ouvidoria. Perfeito, doutor. Agora, sobre os profissionais que constituem a ouvidoria, que profissionais são esses? A ouvidoria é composta por diversos profissionais de N áreas. Uma parte do meio jurídico, né, formação jurídica, nós temos
sociólogos, nós temos pessoas de diversas formações, exatamente porque o mais importante não é a formação jurídica, é a capacidade de escutar, de ouvir o cidadão. Então, a gente tenta sempre treinar a equipe nessa capacidade de escuta, de ter paciência, de ter capacidade de diálogo e de captar aquilo que efetivamente a pessoa quer que o Ministério Público resolva. Certo. Agora, falando das fases de atendimento, né? Quando o cidadão ele contacta a ouvidoria, quais são as fases que essa denúncia ela vai passar? É necessário que o cidadão entenda que assim que ele faz a sua comunicação por qualquer canal da ouvidoria, essa comunicação ela é transmitida para um sistema informatizado. Um sistema informatizado ao qual vai gerar uma senha e um protocolo. Com essa senha e esse protocolo, o cidadão pode fazer o acompanhamento da sua comunicação diretamente na página do Ministério Público. Ele entra lá, bota seu login e vai ter todas as etapas pelo qual está passando a sua comunicação. Basicamente, essa comunicação, ao ser inserida, é encaminhada para uma equipe de tratamento. Essa equipe de tratamento e análise é a equipe que vai determinar o tema e, eventualmente, o subtema da questão. Ou seja, se a questão é uma questão ligada à infância, se a questão é ligada a idoso, à relação de consumo, à improbidade administrativa, né? Então, esse é um ponto importante. A ouvidoria faz essa triagem, identifica o tema e encaminha para um centro de apoio. O centro de apoio é uma estrutura administrativa que agrega todas as promotorias, né? Então, você vai ter ali a promotoria da infância no centro de apoio da infância, a promotoria da violência doméstica no centro de apoio à violência doméstica, você vai ter a questão da VEP, várias execuções penais junto com o centro de apoio criminal, de execução penal, né? Então, o centro de apoio são estruturas segregadas por tema, né? Por matéria de atuação institucional. E aí, esse centro de apoio faz o encaminhamento finalístico ao identificar o órgão de execução para tratar a matéria. Depois que esses questionamentos vão para o centro de apoio, de que forma se dá essa distribuição para as promotorias de justiça? O centro de apoio ele vai identificar o local do fato, a distribuição entre as promotorias daquela área em que o fato está sendo tratado. Identificado qual é o promotor, ele faz o encaminhamento gerando um número MPRJ, que é o número que o cidadão tem que estar atento quando entra para fazer o acompanhamento. Ele vai entrar para fazer o acompanhamento, ele vai chegar a uma etapa que ele vai ver o centro de apoio, o CAU, como muitas pessoas falam. E aí ele vai ver o número escrito em MPRJ. Ao clicar naquele número, ele vai identificar para que promotoria foi encaminhado. Mas, de qualquer maneira, ele vai receber um e-mail em cada etapa dessa tratativa que é feita. Ou seja, quando for encaminhada a uma promotoria, ele deve receber um e-mail indicando o caminho. Agora, doutor, sobre as atividades de intercâmbio com a sociedade civil, quais são as que a ouvidoria realiza? A ouvidoria realiza trabalho da ouvidoria itinerante, né, em que a gente vai junto às comunidades carentes, com apoio da sociedade civil, buscando atender as demandas mais urgentes, ou seja, buscando capturar essa demanda e trazer para dentro da instituição Ministério Público. A ouvidoria também participa de uma rede de ouvidorias públicas e privadas, né, através do qual as necessidades são repassadas, seja por uma ouvidoria privada ou pública e repassada ao Ministério Público, caso lá venha a chegar, como nós, ao recebermos uma demanda que não é da área do Ministério Público, podemos repassar para outras ouvidorias. Então, o nosso trabalho basicamente é esse, de estar junto da sociedade civil. A ouvidoria é o principal canal em que a sociedade civil pode exercer o seu controle social sobre a atividade ministerial. Agora, doutor, sobre o painel da transparência da ouvidoria do MPRJ, como funciona e quais seriam os 5 principais assuntos das comunicações? O painel de transparência é um portal de dados onde o cidadão sabe exatamente o que a ouvidoria vem fazendo. E lá ele vai identificar as matérias mais exigidas da ouvidoria, mais encaminhadas pela ouvidoria para os seus membros. Então, nós temos lá a criminal, né? Depois a cidadania, depois nós temos a questão do meio ambiente, a saúde e a área do idoso. Então, em questões criminais, há denúncias de milícia,
né? Na questão de cidadania, nós temos a improbidade administrativa, desvio de verbas públicas. Na questão do meio ambiente, a questão de loteamentos. Na área da saúde, a questão ligada aos hospitais públicos, né? E na área de idoso, as denúncias de violência e maus tratos em face de idosos. Agora, doutor, sobre a análise dos balanços estatísticos dos atendimentos da ouvidoria, né? Como que eles podem contribuir para um melhor entendimento das demandas e das necessidades da população fluminense? Olha, Juliana, a principal questão é que o cidadão tem que acessar a ouvidoria. A partir do momento que o cidadão traz suas necessidades ao Ministério Público, o Ministério Público consegue rastrear e qualificar essa demanda. Ou seja, quando você faz uma reclamação sobre desabastecimento, a gente consegue georreferenciar essa sua demanda, inserindo num mapa e levar a sua demanda a um promotor que vai cuidar do caso. Na questão do nosso formulário de dados que está acessível no nosso portal, o cidadão vai encontrar diversas matérias que são trazidas ao Ministério Público. A matéria referente à área da criminalidade, matéria referente à área da cidadania, meio ambiente, saúde e idoso. Então, a título de exemplo, na área criminal é comum receber matérias denunciando milícia. Na área ambiental nós temos desmatamento, né, loteamentos irregulares. Na cidadania, desvio de verbas públicas, irregularidades praticadas pelo gestor público. Na questão da saúde, a questão dos hospitais, né? E a área do idoso, as violências que o idoso sofre no seu dia a dia, né? E qual a importância disso? A importância disso é que, através desses dados, a ouvidoria consegue mostrar para a administração do Ministério Público qual é a necessidade que o cidadão tem, o que ele espera do Ministério Público. Então, quando eu tenho um número significativo de sinalização de desabastecimento de água num bairro, eu sou capaz de, georreferenciado isso, encaminhar uma promotoria que vai saber dizer como fazer para tentar solucionar aquele problema. A mesma coisa acontece na área de segurança pública, né? Quando a gente consegue mapear, junto com os dados da Secretaria de Segurança Pública, os pontos principais, é possível que o Ministério Público cobre maior segurança, maior efetivo policial, maior estrutura para aquela localidade. Nessa situação vem a questão dos hospitais, questão crítica, né? Que é a questão da saúde. Então, quando a população denuncia a falta de médico, denuncia a falta de remédio, a falta de leitos, isso permite que a promotoria da saúde, recebendo esses dados encaminhados pela ouvidoria, possa estabelecer prioridades e aí buscar soluções. Doutor, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no MP Cidadão. Eu que agradeço, muito obrigado pela colaboração de você na divulgação do trabalho desenvolvido pela ouvidoria. O MP Cidadão de hoje fica por aqui. Para rever esta edição ou qualquer conteúdo exibido no nosso programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e de escutar o podcast do MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos no próximo domingo. Um abraço e até lá!